Olá, eu estou aqui a pedido do professor Bertoldo para falar sobre o que é o anarquismo. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que falar sobre anarquismo não é uma tarefa muito fácil, porque não existe uma definição única ou muito precisa do que seja anarquismo. Mas a gente pode começar pela origem da palavra, que remete à palavra anarquia, que vem do grego e tem o prefixo a, que é um prefixo de negação, e arquia, que significa governo. Então, literalmente, seria sem governo. A gente pode pensar aqui, principalmente em formas de organização social em que não esteja presente o Estado. A gente pode pensar também no anarquismo como uma luta da exploração, contra a exploração do homem pelo homem, ou também contra formas de autoritarismo, que esse autoritarismo pode vir por parte do Estado, mas também de organizações políticas ou de instituições religiosas, como a Igreja Católica, por exemplo. Então, tem um anarquista do século XX, inglês, chamado Nicholas Walter. Ele escreveu, em 1969, um livro, um texto sobre o que é o anarquismo, que ele abordava alguns princípios do anarquismo. E esse texto foi traduzido para o português e está nesse livrinho aqui, do anarquismo, do Nicholas Walter. Então, lá nesse livro, ele falava algumas coisas interessantes, como, por exemplo, que os anarquistas, assim como os liberais, eles prezam muito a liberdade. E como os socialistas, os anarquistas prezam muito a igualdade. Mas que em muitos regimes onde há o liberalismo, não se valoriza e não se tem mesmo a igualdade. E para os anarquistas, isso significa dizer, num regime político onde você tem liberdade, mas não tem igualdade, que as pessoas mais pobres e mesmo os mais fracos, de alguma forma, eles não vão ter acesso à liberdade. E, por outro lado, entre alguns regimes socialistas, onde se teve algum grau de igualdade, mas, por outro lado, não se teve a liberdade, os anarquistas vão dizer em que, nesse contexto, as pessoas são escravas. Então, os anarquistas prezam tanto a liberdade quanto a igualdade. E eles vão dizer que esses dois conceitos são complementares, que você não adianta ter só um ou só o outro. Algo importante da gente destacar aqui também é que o anarquismo não é uma corrente única. Existem várias correntes anarquistas, vários tipos de anarquismos. Então, tem o anarquismo filosófico, o anarquismo individualista, o anarquismo mutualista, coletivista, anarcocomunista e anarco-sindicalista. Então, eles vão ter diferenças entre eles, mas vão ter conceitos em comum também. Alguns autores vão dizer que o anarquismo, enquanto um princípio, ele sempre existiu na história da humanidade. Então, se a gente for pensar indivíduos ou grupos que se rebelaram e se organizaram contra formas de autoritarismo, ele sempre existiu em diferentes períodos históricos.
Mas as bases do anarquismo dito moderno estão no século XIX e no século XX. Um desses historiadores do anarquismo, que é bastante conhecido, que vai dizer isso pra gente, é o George Woodcock. Ele organizou, por exemplo, esse livro aqui, que traz vários textos, ele fala aqui de grandes escritos anarquistas, né? Então ele vai ser um sujeito que vai estudar bastante a história do anarquismo. Ele foi canadense, ele nasceu em 1912 e faleceu em 1995. E ele, e assim como outros autores que vão falar da história do anarquismo, vão dizer que lá no século XIX vai ter um primeiro sujeito que vai se dizer anarquista. Então, até esse momento, anarquista era algo como um xingamento. Quando você queria dizer que alguém era um baderneiro, enfim, que queria só o caos, chamava essa pessoa de anarquista. Tem gente que faz isso até hoje, né? Mas lá no século XIX vai aparecer um sujeito que vai se dizer anarquista e vai falar, não, eu sou anarquista mesmo. Que é o Joseph Proudhon. O Proudhon nasceu na França em 1809 e ele vai falecer em 1865. Ele foi tipógrafo e também foi um autodidata. Acho que o professor Bertoldo já falou para vocês o que é um autodidata e sobre autodidatismo. Então, ele aprendeu muitas coisas sozinho, buscando ele mesmo conhecimento. Em 1840, ele vai escrever um livro bastante importante, chamado O que é a Propriedade? Então, aqui, nesse contexto, ele vai acabar respondendo no livro que a propriedade privada é um roubo. E vai ser uma frase que vai ficar bastante famosa, né, lá no século XIX. Aqui nesse livro, o Proudhon está se referindo principalmente à grande propriedade enquanto fonte de exploração de outras pessoas. Então, pense numa grande propriedade rural que explora seus trabalhadores, que paga para eles uma miséria, que explora bastante o trabalho dessas pessoas, ou, por exemplo, numa fábrica, onde o dono da fábrica detém os meios de produção e emprega trabalhadores e paga um salário miserável quando ele paga, em longas jornadas de trabalho, em condições muito ruins. Então, o Proudhon está falando principalmente dessa grande propriedade e que vai servir para a exploração de outros trabalhadores, de outros seres humanos. O Proudhon se tornou, com esse livro e com outros feitos, outros textos que ele escreve, um sujeito muito influente entre círculos políticos radicais de esquerda do período dele. Ele participou também da primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, que foi fundada em 1864, um ano antes da morte do Proudhon. Mas ele vai continuar, mesmo após a morte, sendo muito influente pelos seus escritos, pelas suas ideias, pelas coisas que ele fez, entre uma série de trabalhadores, de sujeitos ditos de esquerda. E ele vai influenciar muitas outras gerações de anarquistas. Ele vai influenciar muito, por exemplo, um outro anarquista famoso chamado Bakunin, um anarquista de origem russa. O Proudhon ele vai ser elogiado, inclusive, pelo Karl Marx, que mais tarde vai se tornar um dos seus opositores. É interessante aqui a gente finalizar falando que
o anarquismo não oferece para a gente um único modelo filosófico ou um modelo de como seria essa nova sociedade sem a presença do Estado, né? Porque os anarquistas têm um comum consenso que isso vai variar muito, né, conforme as necessidades daquele momento histórico, conforme as necessidades daquela comunidade e daquela sociedade. Então, é isso, gente. Eu falei um pouquinho com vocês sobre o que é o anarquismo.